Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de Fisiologia Humana e o assunto do vídeo de hoje é sobre o sistema nervoso. É claro que a gente não vai conseguir falar tudo o que se tem para dizer sobre o sistema nervoso num vídeo só. Por isso, estou dando início a uma série de vídeos acerca do assunto e a gente vai falar um pouco hoje especificamente sobre a estrutura que ele tem, sobre células que compõem o sistema nervoso. E vem comigo! Eu sou a Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Então a gente tem o sistema nervoso comandando tanto ações que nós temos voluntárias como ações involuntárias e que nos permitem sobreviver. A gente tem basicamente três funções do sistema nervoso: função sensitiva, função integradora e função motora. O que seriam essas coisas então? Na função sensitiva, nós temos então a detecção de estímulos, sejam eles internos, como mudanças em pH, mudanças, enfim, internamente, assim como também detecta estímulos externos, como por exemplo um toque, sensações, enfim. E a informação que foi então detectada pela função sensitiva vai ser levada até o encéfalo e também até a medula espinal por meio de vários nervos. A função integradora consiste no entender, na percepção da pessoa. Então ela vai integrar, vai processar aquela informação sensitiva que foi detectada, vai analisar e vai armazenar uma parte dessa informação para poder fazer alguma coisa em relação a isso. E esse ato de fazer alguma coisa é a função motora. Então, quando você tem, lá do começo, uma detecção pela função sensitiva de um estímulo, essa informação vai ser processada pela função integradora e a função motora vai fazer alguma coisa em relação a isso, seja interna ou externamente. Então, o que vai acontecer? O sistema nervoso vai provocar uma resposta, seja para músculos, para você se movimentar, ou seja para glândulas, para que elas secretem o que tem que ser secretado, respondendo ao estímulo que foi tido. Então, as três funções, basicamente, que o sistema nervoso tem é essa: função sensitiva, função integradora e função motora. É isso que ele faz. Agora, como ele faz é que a gente vai ver no percorrer da série de vídeos. Vamos falar um pouco sobre a estrutura que o sistema nervoso tem, falando microscopicamente sobre células. Que tipo de células nós temos no nosso sistema nervoso? Nós temos, compondo o nosso sistema nervoso, neurônios e células da glia, sendo as células da glia alguns tipos celulares aí, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann, as células ependimárias e a micróglia. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. E aqui eu esqueci de colocar para vocês, mas nós temos também um outro tipo celular compondo as nossas células da glia, que são as células satélites. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia e as células ependimárias estarão presentes no sistema nervoso central. Já as células de Schwann e as células satélites estarão presentes no sistema nervoso periférico. E já que a gente tocou neste assunto, o que é um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico? O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso periférico é composto por todo o resto do sistema nervoso que não seja
parte do sistema nervoso central. Os astrócitos são células que vão dar sustentação para os neurônios e também uma proteção em relação às substâncias que podem ser prejudiciais para esses neurônios. Já a micróglia, ela vai também dar uma proteção para o sistema nervoso central, mas em relação a doenças, a, por exemplo, micro-organismos invasores, ela vai fazer um papel semelhante ao papel das células do nosso sistema imune, só que no nosso sistema nervoso central. Os oligodendrócitos vão produzir e manter a bainha de mielina. Não se aveste que a gente já vai falar o que é bainha de mielina. Mas eles vão ser os responsáveis por produzir a bainha de mielina. Foca nesse nome, depois a gente retorna. E as células ependimárias, elas vão formar o líquido cérebroespinal e também vão acabar ajudando a circulação desse líquido. Essas então são os 4 tipos de células da glia que vão estar no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico a gente vai ter células de Schwann que vão produzir e manter a bainha de mielina no sistema nervoso periférico e as células satélites que vão sustentar os neurônios nos gânglios do sistema nervoso periférico. Falando de estrutura, não no sentido celular, mas no sentido mais macroscópico, a gente tem, compondo o sistema nervoso, o encéfalo, nervos, sejam eles cranianos, espinais, medula espinal, gânglios, plexos entéricos e receptores sensitivos. Sendo, como eu tinha mencionado, o sistema nervoso central composto pelo encéfalo e medula espinal e todo o resto compondo o sistema nervoso periférico. O que a gente tem para falar de encéfalo então? Muitas vezes a gente chama o encéfalo de cérebro. Isso é errado, é equivocado, porque o cérebro na verdade é só uma das partes do encéfalo. O encéfalo é composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Este é o encéfalo, composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O nosso encéfalo contém mais ou menos 100 bilhões de neurônios, enquanto lá na nossa medula espinal a gente vai ter mais ou menos 100 milhões de neurônios. O que é um nervo? O nervo é um feixe com muitos axônios de neurônios que a gente já vai falar o que é, mas guarde esse nome. É um feixe com centenas ou até milhares de axônios, juntos com o tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, que ficam fora do encéfalo e da medula espinal. Isso é um nervo, é um feixe de axônios. E cada nervo tem um lugar certo para ir, porque ele vai servir a certa região do corpo. Os gânglios são dilatações que consistem principalmente de corpos celulares dos neurônios. E a gente tem os plexos entéricos que ficam no trato gastrointestinal, em órgãos do trato gastrointestinal, que são redes de neurônios que vão ajudar a regulação do sistema digestório. E para fechar aqui o que a gente tem para falar sobre as estruturas, a gente tem o receptor sensitivo, que é um nome usado para se referir aos dendritos dos neurônios sensitivos. Vamos falar um pouco de neurônio então? O que a gente tem do neurônio? O neurônio é composto por corpo celular, que é onde acontece a maior parte de metabolismo celular. Então ele vai ser composto por várias organelas, ele vai ter retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, mitocôndrias, vai ter complexo de Golgi, vai ter citoplasma, obviamente, membrana plasmática, tudo bonitinho, e o núcleo. A gente tem também os dendritos, que parecem assim ramos, pequenos ramos de árvores, que vão ser as partes receptoras, as partes de entrada dos neurônios. Então, informações que vão chegar para esse neurônio vão vir pelos dendritos. E informações que vão sair deste neurônio vão sair pelo axônio. E o que é o axônio, então? O axônio, ele é uma parte do neurônio que vai conduzir
impulsos nervosos em direção a outro neurônio, ou também a uma fibra muscular, ou uma célula glandular, ao que ele precisar se comunicar ali. E aonde ocorre essa comunicação entre um neurônio e outro, um neurônio e uma célula glandular, ou um neurônio e uma fibra muscular, é chamado de sinapse. Essa comunicação que acontece é chamada de sinapse. E a gente tem o finalzinho do axônio, que geralmente tem uma certa dilatação, aonde vai ocorrer a sinapse. Nós chamamos essas dilatações de bulbos sinápticos terminais. E é ali então que eles vão se comunicar por neurotransmissores. Mas não se avestem que a gente vai ver tintim por tintim da sinapse e de outras coisas importantes do sistema nervoso nos próximos vídeos. Os neurônios vão ter também algumas classificações em relação à sua estrutura. A gente tem neurônios multipolares, bipolares e unipolares. Qual que é a diferença entre cada um deles? Os neurônios multipolares geralmente são os neurônios que vão ter vários dendritos, como vocês podem ver aqui na figura, e um axônio. E eles geralmente são encontrados no encéfalo e na medula espinal. Já os neurônios bipolares, eles têm um dendrito que é o principal e um axônio também, como vocês podem verificar aqui. E aí eles são mais encontrados na retina do olho, no ouvido, também chamado de orelha interna agora, né? E na região olfatória do encéfalo. E a gente tem os neurônios unipolares, muitas vezes conhecidos como pseudo-unipolar, que são os neurônios que têm dendritos e têm um axônio que ficam fundidos, aparentemente forma só um processo contínuo do corpo celular, como vocês podem ver aqui na figura. Fora isso, a gente pode falar também sobre a classificação funcional dos neurônios. A gente já falou sobre as diferenças estruturais e agora a gente fala um pouco sobre as diferenças funcionais. A gente tem neurônios aferentes e neurônios eferentes. Neurônios aferentes são neurônios que trazem uma informação, trazem um estímulo de outros lugares para o sistema nervoso central. Então, a informação é trazida para o sistema nervoso central. Neurônios eferentes são neurônios que levam uma informação, um estímulo do sistema nervoso central para outros lugares, para o sistema nervoso periférico, para músculos, para glândulas, enfim. Essa é a principal diferença entre um e outro. E a gente não pode deixar de falar sobre a bainha de mielina. E o que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é uma especialização de membrana. E como ela funciona? Nós temos duas células que são capazes de fazer a bainha de mielina, que são as células no sistema nervoso periférico, chamadas de células de Schwann, e no sistema nervoso central, os oligodendrócitos, que fazem e mantêm a bainha de mielina. E para que serve a bainha de mielina? Ela fica revestindo o axônio do neurônio. Isso faz com que a condução do impulso nervoso pelo neurônio seja mais rápida. É como se fosse um isolamento, como num fio elétrico mesmo. É essa a função da bainha de mielina. E aí, a bainha de mielina tem alguns lugares, algumas lacunas, como vocês podem ver na figura, que são chamadas de nódulos de Ranvier. Espero que eu tenha pronunciado direito. Os neurônios que possuem bainha de mielina são chamados de neurônios mielínicos e os neurônios que não possuem bainha de mielina são chamados de amielínicos. Daí a gente tem aqui, então, só para a gente conseguir visualizar melhor, falando, microscopicamente da composição do nosso sistema nervoso. A gente tem aqui no sistema nervoso central, no caso, a gente tem células da pia mater que revestem, internamente o encéfalo. A gente tem já os oligodendrócitos, células da micróglia. O neurônio, essa parte que eu estou mostrando é o corpo celular do neurônio. Essas aqui já são os dendritos.
Esse aqui é o axônio dele e ele é mielinizado, ele tem a bainha de mielina, olha aqui a bainha de mielina. E quem é que está fazendo a bainha de mielina? O oligodendrócito. A gente tem vasos sanguíneos, né, porque esse tecido precisa de nutrição. Nós temos astrócitos, que também é um outro tipo de célula da glia. O nódulo de Ranvier aqui, ó, onde a gente tem então as lacunas, né? E as células ependimárias. Só para a gente ter então, como curiosidade, a substância branca e a substância cinzenta, nós temos o seguinte: na substância branca a gente tem muitos axônios que têm bainha de mielina, então axônios mielínicos que vão dar essa coloração mais esbranquiçada para a substância branca por conta da própria bainha de mielina. Já a substância cinzenta, ela é composta principalmente por outros tipos de estruturas, como por exemplo corpos celulares ali dos neurônios, que vão acabar dando essa cor mais acinzentada, dendritos também, axônios que não têm bainha de mielina, axônios amielínicos. A gente vai ter aqueles terminais axônicos e também a neuróglia, células da glia também. A gente vai ter mais predominantemente na substância cinzenta, que vai acabar dando essa cor mais acinzentada. E na substância branca a gente vai ter mais predominantemente axônios mielínicos. E por conta da bainha de mielina, a gente vai ter uma coloração mais esbranquiçada. Então é isso, meus fulanos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Continuem na playlist para conhecer mais sobre fisiologia humana e bora aprender juntos?